Olá, pessoal! Vamos dar início à nossa primeira aula de geografia. E aí eu queria pedir a vocês encarecidamente que vocês prestassem bastante atenção e acompanhassem bem direitinho toda a aula, certo? Tenham todo o cuidado de parar em frente à tela, tá ouvindo, peguem um caderno, um lápis para fazer as anotações, tá certo? Todas as aulas precisam desse suporte, por quê? As aulas, elas são feitas com muito carinho, mas a gente prepara a aula daqui e precisa que vocês façam essas pequenas anotações para que posteriormente isso possa contribuir e ajudar para a aprendizagem de vocês. Então vamos aqui no slide. Então aqui, ó. Nós vamos iniciar nossos trabalhos com imagens e mapas. Então, o objetivo de aprendizagem é ampliar a capacidade de representação do espaço geográfico. Então, aí, o que é espaço geográfico? Então, eu preciso que vocês ampliem esse conhecimento que vocês já vêm tomando ao longo do tempo. As habilidades da Base Nacional Comum Curricular são comparar tipos variados de mapas, identificando suas características, elaboradores, finalidades, diferenças e semelhanças. A nossa segunda habilidade é identificar as características das paisagens naturais antrópicas, o relevo, a cobertura vegetal, rios, etc., no ambiente em que vive, bem como a ação humana na preservação ou degradação dessas áreas. Então, nessa aula, a gente vai iniciar fazendo essas observações. Então, o que são as imagens? O que são os mapas? Como eles ajudam e contribuem no nosso dia a dia, na nossa vida? Então, vocês precisam ficar bem ligados, tá certo? Para entender direitinho cada ponto que vai ser colocado para vocês. Então, vamos lá. Então, próximo slide. O que são mapas? Então, para vocês, o que são mapas? Qual a utilidade deles? E aqui eu coloquei umas imagens para que vocês pudessem observar. Então, vocês podem ver aqui, esse primeiro mapa, ele significa a representação das regiões dos estados brasileiros, as regiões do Brasil. Certo? Então, as cores nos mapas, eles se apresentam para que possamos analisar, em muitos casos, a presença da legenda. Então, na legenda aqui vocês podem analisar. Na cor verde estão os estados da região norte. Em azul, da região nordeste. Rosa, centro-oeste. Vermelho, sudeste. E a cor amarela representa a região sul do nosso país. E aí, vocês sabem qual é o estado, a região, na verdade? Qual é a região que vocês se localizam? Qual é a região que a gente mora? Será que é a região norte, centro-oeste, sul, sudeste ou nordeste? Então, fiquem atentos para saber direitinho essas questões. Para esse ponto que eu coloquei aqui, para quem não conseguiu lembrar, nós estamos localizados na região nordeste, certo? Bem ao litoral, a parte que está em azul. E o outro mapa aqui, exposto, certo? É um que tem toda a representação dos continentes. Então, são mapas diferenciados que fazem uma representação que tem uma utilidade para a vida humana, para que a gente possa analisar e perceber a localização dos mares, dos países, dos continentes, dos rios, tá certo? Então, os mapas, vamos lá ampliar para a gente ver direitinho. Os mapas são as representações da realidade. Eles ilustram de forma reduzida uma determinada área da Terra ou do espaço geográfico. Então, o mapa, ele representa de uma maneira menor todo o espaço terrestre. Não todo, se vocês observarem onde vocês estão agora, dentro da casa de vocês, não tem como ter essa amplitude, gravar todos os espaços, certo? Mas o mapa,
e os desenhos que a gente faz em forma de imagem e também o croquis, eles facilitam e ampliam nossa visão do todo. Então, nosso espaço geográfico ele é muito amplo. E para que a gente possa ter um conhecimento e estudar cada uma dessas partes, a gente estuda a partir dos mapas, das imagens e de desenhos em forma também de croquis que facilitam essa questão aí de conhecimento de todas as áreas presentes na Terra, tá certo? Então a gente vai conseguir analisar aí o oceano, os continentes e daí partir para partes menores, vai analisar o relevo. Isso tudo a gente pode representar a partir dos mapas, tá certo? Então vamos. Então agora vocês vão olhar essa imagem. Essa imagem, as imagens também são consideradas, na verdade, uma representação do espaço. Então, quando conseguimos fazer um desenho da nossa casa, da nossa rua, ou até mesmo da escola, estamos iniciando os nossos conceitos de desenvolvimento de mapas. Por quê? Quando a gente consegue fazer um desenho, uma área apropriada e delimitar os espaços, levando em consideração a proporção, a gente consegue já iniciar os trabalhos através dos mapas. Então, esse aqui eu tenho na primeira imagem um croquisinho, vocês vão analisar o croquis que a gente chama de imagem. E aqui a pessoa desenhou as ruas, tem algumas casas. Aqui na segunda imagem vocês vão ver aí também, ó, são ruas, casas, praças. Então, se você for delimitar o bairro ou a área que você mora, é possível fazer um espaço grande, tipo um bairro, você desenha em uma folha. Mas para isso você tem que fazer toda uma análise de espaço, tá certo? Precisa se perceber e observar o espaço para daí então conseguir fazer a delimitação e os desenhos que a gente chama de imagens para representar e o que a gente chama mais apropriado de mapas, certo? E daí eu trouxe um texto aqui. Ele é indígena, que diz assim, geografia. Então, geografia. Geografia é onde o rio está, onde o município está. É para onde vem o sol, é para onde vai o sol. Este rio, para onde vai? Então, todas essas questões de você observar, rio, espaços, matas, bairros, casas, países. Então, os mapas, eles dão um auxílio muito grande para que possamos perceber e observar e analisar os espaços. Então, a gente vai precisar estudar relevo. Então, a gente vai ter um mapa que representa um relevo de tal região, de tal área, de tal continente. Então, isso facilita e auxilia. Desde a antiguidade, o uso do mapa, ele se faz essencial para os estudos, tá certo? Então, sempre fiquem atentos. Sempre que tiver um mapa, uma imagem, ou você analisa a legenda, ou você leva em consideração qualquer informação que tenha acima ou abaixo dele. Então, a gente vai ver aqui, ó. Vamos fazer a nossa primeira anotação. Então, espero que vocês estejam aí com um caderno e caneta na mão, tá certo? E vamos fazer essa primeira anotação de vocês. Vocês podem observar aqui nas imagens, ó, certo? E ele diz assim, e aí? O que é geografia? E aí para vocês, né? Nós estamos iniciando nossa primeira aula de geografia hoje do 4º ano, mas vocês já têm esse conceito desde do prezinho, então a gente já vai estudando os espaços, a sala, a casa, o bairro. Então, para vocês, o que é geografia? E aí, quem consegue pensar e fazer essa breve lembrança do que é a geografia? A geografia, ela é o estudo da Terra, certo? É o estudo da Terra como um todo. Então, quando você pensar no planeta Terra, você pense a geografia como possibilidade de poder trabalhar e vislumbrar todos os pontos do planeta. Então, a geografia, ela tem essa função de estudo, que é trabalhar todo o planeta Terra. E os mapas são os nossos principais aliados nos estudos, tanto das relações na área da geografia, tanto quando a gente engloba também as aulas de história, né? Os mapas, eles são os nossos
super amigos e companheiros, porque eles, além dos textos, eles nos mostram, né, através daquelas imagens super nítidas, a realidade. Então, é uma maneira mais gostosa de aprender, fica mais fácil, fica mais gostoso, é mais prazeroso aprender através e com o uso da imagem e dos mapas. Então, vocês vão analisar aqui no slide aqui essas imagens. Então, vocês observam bem direitinho aí de casa, façam uma análise, certo? Nós temos a imagem 1 aqui, a imagem 2. Então, essas imagens são imagens da nossa cidade, da cidade de Vitória de Santo Antão. Então, aqui nós temos a indústria aqui, ó, a Pitu. E aqui nós temos na segunda imagem, uma imagem de cima, do bairro da Matriz, que é um bairro muito conhecido, tá certo? A maioria de vocês já conhece o centro da cidade. Eu coloquei esses 2 pontos aí para facilitar o conhecimento de vocês dessas lembranças, né? Sei que vocês estão há muito tempo sem poder sair de casa, mas essas lembranças a gente não consegue esquecer, né? Aquela garrafa lá da Pitu. Então, a gente consegue gravar. Essa imagem representa a nossa cidade e a imagem também lá da Praça da Matriz. Então, a gente consegue ter essa visão de cima, né? Na vertical, na horizontal. Então, as imagens elas são feitas de diversos ângulos. Então, isso também deve ser considerado para que vocês consigam perceber e entender de qual local a foto foi tirada e de onde ela representa, o que ela representa, o local que está presente ali na imagem. E aí agora a gente vai ver a questão dos elementos naturais e os elementos culturais. Então, se a gente falar do conceito natural e cultural, vocês vão poder considerar o quê? Os elementos naturais são aqueles quais nunca sofreram interferência humana. Então, eles são considerados elementos naturais. Os elementos culturais são os espaços que o ser humano modifica para que ele consiga conviver com aquele meio. Então, a gente precisa construir uma residência. Então, nossas casas, elas estão contidas naquele espaço que era um espaço natural, mas que pela ação humana, ela se transformou em um espaço cultural, de vivência, para que as pessoas consigam exercer trocas. Então, esses 2 elementos, então nessa imagem vocês conseguem perceber. Ao fundo e ao lado, vocês vão ver elementos naturais. Então, quais são os elementos naturais? Né? Nós temos as árvores, nós temos a área de vegetação e na parte central nós temos as partes com construção. Então, nós temos casas, uma área residencial. E daí você consegue analisar essa imagem em 2 planos. O primeiro plano é o que implica aí a área das construções e o segundo plano é a área que a gente coloca com os elementos naturais. Então, vocês precisam ter essa amplitude de perceber os ambientes e os elementos naturais e os elementos culturais. E agora, nós temos uma imagem de satélite. Eu vou ampliar para vocês aqui, ó. Uma imagem de satélite aqui da nossa cidade. Essa imagem de satélite aqui, ó, bem legal, né? A gente consegue analisar. Então, como eu falei anteriormente, né? Nós temos os elementos naturais. Então, Vitória de Santo Antão como um todo, ela é composta de uma vasta área de elementos naturais, grande área de vegetação. E tem os elementos culturais, né? Então, são as áreas em que o homem, ao longo dos tempos, ele vai modificando. Então, ele vai construindo uma casa, ele vai fazendo uma praça, então ele faz uma rua. Então, esse conceito aqui, a gente pode analisar o conceito da nossa cidade. Então, vamos observar a cidade da Vitória de Santo Antão, que é a nossa cidade, para que a gente possa entender a questão dos elementos. Então, mais uma vez, essa imagem é uma imagem de satélite, tá certo? Uma imagem de satélite da cidade em que moramos, certo? Em que vivemos. E agora, esses aqui são os instrumentos que são utilizados para fazer as imagens. Então, aqui nós temos um satélite, nós temos uma aeronave
e temos o drone, certo? Aquele modelo ali que eu coloquei, a aeronave, é exclusiva para captar essas imagens, né? Tem um nome parecido com um nome igual a uma aeronave, né, de recursos humanos, mas essa daí é adaptada para fazer a apropriação de fotos para o uso em estudos. Então ele consegue fazer as imagens e as fotos mais apropriadas, né? Então o principal aqui e que nos dá uma apropriação maior de espaço são os satélites, tá certo? Então a primeira imagem aqui nós vimos os satélites. E agora a gente vai ver aqui, ó. Os mapas mais antigos, eles foram feitos à mão. E aí, que dificuldade, né? A gente analisar assim, como é possível desenvolver essa técnica? Como foi que as pessoas conseguiram fazer esses mapas à mão? Porque ele não tinha o uso amplo dessa tecnologia. Não existiam as imagens de satélite, não existiam os drones. Então, como era possível fazer toda esse processo de mapas, né? E era possível. O homem, desde a antiguidade, ele conseguia relacionar questões de latitude e longitude e conseguia captar como ia desenhar os mapas. Então, a gente consegue analisar mais uma vez, ó. Os mapas mais antigos foram feitos à mão e foram baseados em medições razoavelmente grosseiras de distâncias, áreas, dimensões e direções. Os mapas modernos, ele tem a vantagem extraordinária de localizações precisas de pontos e até o benefício da observação aérea direto. E não são mais desenhados à mão. Então aí, ao longo de todo o processo, né, que a humanidade cresceu de forma tecnológica como um todo, então os mapas eles também conseguiram essa amplitude. Então nós conseguimos desenhar mapas, ter acesso a fotos de imagens reais a qualquer instante. A gente vai depender exclusivamente da tecnologia. Então aí enfocar o papel da tecnologia nesses avanços, né, em todos os sentidos na sociedade. E aí nós temos duas imagens que mostram aí mapas antigos, como eu vinha falando para vocês. Então esses mapas aqui, ó, eles foram construídos na antiguidade, eles foram feitos à mão e vocês podem analisar a questão de uma precisão, como foi colocado anteriormente, um pouco até grosseira, mas a gente consegue delimitar e entender já a distribuição até continental, né? A gente consegue perceber. Então ele já tinha uma precisão até da questão do trabalho cartográfico, né? Que era muito utilizado na antiguidade. Então o trabalho cartográfico, ele facilitava a construção desses mapas. Então a cartografia, ela dava todo o suporte para que fossem construídos esses mapas na antiguidade. E aí nós vamos colocar a mão na massa. Então vocês vão aí pegar o caderno de vocês, certo? Pegar o caderninho, pegar um lápis, quem tiver uma régua, uma borracha. Então vocês vão desenhar um croquis da sua casa, certo? Então como é que eu vou fazer um croquis? Eu vou analisar todos os espaços. Então você pensa do espaço maior, então você pensa na área do terreno da sua casa, a delimitação. Então pensou na área como um todo, então qual o primeiro cômodo, certo? E você vai analisando parte por parte. Para isso, você pode ir passando pelos cômodos, analisando, vendo. Tipo, se eu cheguei na minha casa, o primeiro espaço é o meu portão. E aí, aqui tem um portão. Se você tem uma garagem, você vai conseguir, nesse espaço aí, desenhar sua garagem. Em seguida, você vai fazendo todo o desenho. E você vai passando por cada cômodo, né? Tendo a precisão de desenhar cada espaço. Então, aí você já vai estar iniciando os seus trabalhos, as suas observações em relação ao mapa. Você vai desenhando um croquis. E mais adiante você vai conseguir desenvolver e entender melhor todo o conceito que dá para trabalhar no mapa. Mas para onde estamos agora no 4º ano, eu vou ficar bastante feliz se vocês conseguirem
fazer esse croquis da casa de vocês, tá certo? Bem legal, bem bonito. E vocês podem colocar do lado assim, ó, pode desenhar, colocar sala, cozinha, banheiro, a letrinha pequenininha. E vocês vão conseguir mostrar, então vocês vão mostrar para um adulto, para o papai ou para a mamãe. Vocês vão pegar essa imagem e dizer, mamãe, eu fiz um croquis da nossa casa. Então você diz assim, eu fiz um desenho da nossa casa. E isso vai fazer que ele entenda que você participou da aula, que você estava prestando atenção e que a gente conseguiu fazer essa troca, tá certo? Então, fiquem atentos, anotem direitinho, quando acabar a aula, comece a observar todo o espaço aí e façam tudo bem bonito, tá certo? Para que a gente possa, começar a iniciar os nossos trabalhos a partir de anotações e na aula de geografia especificamente, vocês vão ter esse cuidado em desenhos também, tá certo? Vamos trabalhar esses croquis, esses desenhos para que vocês desenvolvam melhor essa etapa da aprendizagem, ok? Então, a gente vai agora aqui, para o desafio. Depois de a gente passar por todo esse processo agora, aí vem a pergunta, qual a importância dos mapas? Como eu posso usá-lo? A partir do desenho feito por você, qual foi o entendimento que você tirou? E quando falarmos de mapa, você conseguirá explicar o que é e para que serve? Então você vai fazer uma breve anotação aí no seu caderno sobre o que estudamos, tá certo? Façam essa observação e coloquem lá, depois de realizar meu croquis, meu desenho lá da minha casa, eu consegui entender e relacionar e eu sei para que e como eu vou utilizar os mapas. Porque na nossa próxima aula, a gente vai tentar aprender mais a fundo a ler e interpretar os mapas, tá certo? Então, a revisão da aula os mapas são uma representação da realidade. Nos apresentam informações valiosíssimas sobre todo o planeta. Então, vocês precisam ficar atentos. Isso é uma frase que consegue colocar toda essa questão sobre os mapas. Representação da realidade, certo? Nos apresentam informações valiosas sobre o planeta. Então, fiquem atentos a essas questões, tá certo? Então, até a nossa próxima aula. Até a nossa próxima aula, se cuidem, tá certo? E até semana que vem, até nossa próxima aula e fiquem atentos, tá ok? Beijinho, fiquem com Deus, se cuidem.